Bom dia, tudo bom? Graça e paz. Sexto dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. Que tremendo, né? Continua firme. Deus tem muitas coisas para ministrar na tua vida e na minha. E principalmente, além desse tempo de devocional, capricha lá no tempo de oração. A gente tem orado por vários pedidos, além de pedidos pessoais também. Então, se prepara aí para quando terminar esses 40 dias. Muitas coisas Deus irá fazer na tua vida, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da autoridade espiritual. E essa questão de líderes que Deus coloca sobre a nossa vida, né, precisa ser olhada com um pouco mais de carinho. Tanto dentro da igreja como fora da igreja, é importante observar esse princípio. Isso é um princípio muito joia da palavra de Deus. Tem um texto ali em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Olha só que interessante, eu tento dar um contexto bem rapidinho. Falar em 10 minutos para mim é muito difícil, gente, mas vamos lá. O Senhor fala assim através de Samuel: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, presta atenção nisso, é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei de Israel. Essa palavra foi dada para o rei Saul. Samuel deu uma instrução, né? Ele recebeu essa instrução do Senhor e ele deu essa instrução para o rei, para que o rei assim agisse, né, de acordo com um determinado trabalho que ele teria que realizar. Gente, ele obedeceu de forma parcial. Obedeceu, mas não na sua totalidade o mandamento do Senhor. E aí o Senhor então levou Samuel para ir lá confrontar o rei Saul. E aí ele justifica, né, a desobediência dele, falando que aquilo que ele havia feito era pensando em sacrifícios, pensando nos holocaustos, né? E aí é quando Deus então fala para ele: olha, o que eu tenho prazer é na obediência, não é nos holocaustos. As pessoas às vezes se preocupam com o ritual, com a cerimônia, mas não obedecem a Deus. E você obedece a Deus quando obedece às autoridades. Quando você obedece o teu pastor, quando você obedece o teu líder, o professor, o policial, as autoridades colocadas para liderar a cidade, o estado, o país. Tudo isso precisa ser observado porque é um princípio espiritual. Quando o povo de Israel foi liberto e caminharam ali em direção ao deserto, e ali ficaram um bom tempo, né? Foram muitos anos, esse tipo de situação foi acontecendo, né? Pessoas começaram a se rebelar contra Moisés, o ungido do Senhor, aquele que havia sido escolhido para conduzir o povo. Deus não deixou passar em vão. Não, Deus não deixou aquilo barato. Teve uma situação com a própria família de Moisés, o Arão e a Miriam reclamaram, murmuraram contra a liderança de Moisés, a mulher que ele tinha, e Deus tratou isso com a família. Quem começou a conversa foi a Miriam, e ela ficou uma semana leprosa, atrasou todo o povo na sua caminhada, teve que ser isolada porque a lepra era uma doença considerada impura e a pessoa tinha que ser afastada, e o próprio Moisés orou para que ela fosse curada. Havia também um grupo ali no meio do povo de Israel, lá no deserto, liderado por Corá, né? E eles também não aceitavam a liderança de Moisés. Todos eles morreram. E até mesmo quando o povo
recebeu da parte de Deus o decreto de que eles iriam rodar 40 anos por causa da desobediência, da murmuração e da insubmissão, né? Quando os espias foram olhar a terra, mas a maioria entendeu que não valia a pena correr o risco, mesmo depois de Deus ter dito que era para o povo ir e conquistar a terra. Para terminar, eu quero só ler um texto que está lá em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Eu quero procurar aqui na Bíblia, não estava pronto, mas um texto bem interessante que vale a pena a gente observar. É muito sério o princípio que Paulo ensina aqui. Olha só. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Olha que interessante. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Puxa, mas ele fez um monte de coisa ruim, pastor. Mas as autoridades, todas, foram instituídas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, se você continuar lendo o capítulo 13 de Romanos, você vai aprender mais sobre esse assunto. A ideia é entender que uma autoridade deve ser obedecida. Mas quanta gente insubmissa hoje? Quanta gente rebelde, murmuradora? Isso impede Deus de abençoar o seu povo, impede o Senhor de te abençoar. E é importante, então, ter um período de conserto. Nós estamos num momento de limpar a nossa vida para podermos receber mais do Espírito Santo. E uma das coisas muito sutil que nos atrapalha, né? Filhos rebeldes aos pais, né? Funcionários rebeldes aos seus patrões e por aí vai, né? Liderança política. A gente só deve ir contra uma autoridade em uma única situação, quando ela tenta ir contra o nosso culto a Deus. É o caso de países fechados, como a China, lá o Oriente Médio, né? Nesse caso, a cultura, a obediência a Deus está acima da obediência aos homens, né? Mas caso contrário, as leis, a maneira de você se portar, de se relacionar, de andar na rua, de lidar com o funcionário público, tudo isso precisa ser obedecido por uma questão de bênção. Eu lembro de quando Jesus estava diante de Pilatos e o Pilatos ficava indignado porque Jesus não falava nada, não respondia nada. Pilatos fala assim: você sabe que eu tenho autoridade para te soltar. Jesus responde para ele: toda autoridade que você tem veio do alto. Você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. Jesus estava falando que a vida dele estava ali voluntariamente, que ninguém tinha poder para soltar ou prender. Então, vale a pena refletir sobre isso. Se você tem agido de maneira insubmissa, rebelde, murmuradora, peça perdão a Deus e peça para Deus trazer na sua mente, né, a situações onde você tem agido dessa maneira. Isso não traz bênção para a sua vida, muito pelo contrário, traz prejuízo e impede você de experimentar a vida em abundância que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Bom devocional, bom tempo de oração. Fica firme. Amanhã, 7º dia de jejum e oração. Deus te abençoe.